Bem-vindo a mais um episódio do Pod de Harmonização para Negócios. Eu sou a Adriana Sintra, estou aqui com Crisane, minha parceira neste projeto, que é um projeto do Estúdio DC, esse aqui que você vê agora. Eu ia falar que vos fala, mas, né? Não, quem fala somos nós. Mas o estúdio está à sua disposição, ele não vos fala, mas vos recebe. A gente não falou isso em nenhum episódio, gente. Pois o estúdio está hora de disponível falar. para locação, tá? Então, se você quer ter seu próprio episódio, seu próprio podcast, videoaula, Gravar curso. os seus cursos. Gente, esse é um ambiente fantástico para a gravação dos cursos. Podemos um dia colocar isso na pauta, tá? Podemos. O Feng Shui do espaço para gravar os cursos. Ó, coloca por aí, gente. Coloca por aí. Bora. Vamos lá. Então, deixa só eu me apresentar. Eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Eu sou a engenheira responsável pela DIC Regularização de Edificações e aqui da DIC Studio. E Crisane, consultora em harmonização e especialista em ambientes saudáveis. Temos mais episódios aí que já estão rolando, então se você quiser entender um pouco mais sobre harmonização, sobre ambientes saudáveis, É sobre só Feng seguir Shui, nossa... Exatamente. Vem assistindo os- Retrocede ali e vem nos acompanhando. nos episódios anteriores. Mas hoje o nosso tema será transformando o home office, como blindar seu espaço de trabalho em casa. Crisane, que o que missão, você tem para me né? apresentar sobre isso? Que Diga mais. missão, gente. Como é que é trabalhar em casa? E se você que está assistindo trabalha em casa, Eu trabalhei 10 anos. 10 anos, participa aí. Já começa a colocar aqui embaixo todas as dificuldades, porque de repente eu relacionarei algumas e as pessoas vão nos contar que existem outras que nós nem conhecemos, porque é muito pessoal, cada um vive de um jeito diferente. A dinâmica da casa, né? A dinâmica da casa, ela é os horários que a casa... Às vezes nós temos pessoas que trabalham em casa, que possuem família, outras trabalham em casa e são sozinhas, outras trabalham em casa e cumprem o papel de homem da casa, então os compromissos são uns, a mulher da casa tem outros compromissos e tudo isso vai moldar o home office da pessoa. A pessoa fica feliz de trabalhar em home office, porque ela economiza o tempo de deslocamento para o teu trabalho, o que teoricamente pode ser mais produtivo para o teu trabalho ou não, pode fazer com que você se perca por não ter o trajeto. Olha como isso é importante. Ser humaninho, presta atenção no que eu vou falar. Quando nós temos a nossa vida dentro de casa e nós nos deslocamos para o nosso trabalho, existe um período, não importa se é uma caminhada de 10 minutos ou se é uma viagem de 1h30. Seja qual for o gap que existe entre eu sair da minha casa e chegar na minha função dentro do trabalho, eu me desconecto dos problemas. De casa. A nossa mente solta, porque eu tenho ali um trajeto mesmo, né? Seja na caminhada, no transporte, no nosso carrinho, a gente tá ali, olha, eu tô desligando e agora o profissional está assumindo. E como é que funciona quando a gente tá em casa? É, porque daí a chave é mais difícil de virar, né? Porque Tem que ser a chave geral, né? Aí vai muito, acho que, da organização, né? Da pessoa, né? Sim. Até da maturidade, eu acho, né? Sim. Agora, lembra que eu falei que existem condições diferentes? Eu posso ter uma família, eu posso ser o chefe da família, eu posso ser o filho da família e trabalhar de casa. Esse ainda é mais complicado, porque ele vai fazer isso do quarto dele. Quando eu sou... Olha como é diferente. Gente, é que eu vou falando e vai vindo umas lembranças, uns insights. Se você é o dono da casa, normalmente você vai buscar o melhor lugar da casa para trabalhar. Você se aposta da sala. Na minha época eu me apostei da sala. Agora, se você é o filho dessa relação, você vai ficar fechadinho no seu quarto, porque lá você tem privacidade. E rezando pro pessoal não fazer barulho. Exatamente. Agora, o que acontece quando eu trabalho de dentro do meu quarto? Vamos colocar o olhar do Feng Shui aqui nesse lugar. Agora que nós já Temos estamos no muitas nosso... técnicas disponíveis, Temos, né? eu ia falar, nós estamos no nosso terceiro episódio, então nós já falamos no primeiro e no segundo muito mais do Feng Shui do que das outras, mas nós já entendemos que tem olhares diferentes que eu vou trazer para a harmonização. Mas vamos, nesse momento, colocar um olhar do Feng Shui. Existem 2 tipos de energia, tá? Em qualquer coisa deste planeta existem 2 tipos de energia. A Yin e a Yang. A Yang é uma energia de força, de realização. Ela normalmente é representada pelo ouro, pelo sol, pelo dia, pelo masculino, tá? Yang. A Yin, ela é suave,
ela é acolhedora, ela é muito mais do pensamento do que da ação, ela é a prata, ela é a noite, ela é o feminino. Ah, vocês já devem ter visto por aí aquele símbolozinho oriental que ele é divididinho, uma parte é branca, a outra é preta. Dentro da preta tem uma bolinha branca, dentro da branca tem uma bolinha preta. Isso é o Tao. O Tao mostra que são energias complementares e que dentro de uma sempre tem a outra. Só que tem coisas na nossa vida que cumprem um papel muito mais yin, como o descanso da noite, por exemplo, e outras que cumprem um papel mais yang, como nosso momento da academia, ou para quem não vai para academia, nosso momento de trabalho, que você precisa realizar. E o que acontece quando você quer realizar uma atividade yang num ambiente yin, que é o quarto de dormir, por exemplo? Porque aí não é nenhuma questão de equilíbrio, né? É uma questão de que você tem as duas utilizações em períodos diferentes do dia. Como que a gente resolve isso, Crisane? A gente não resolve propriamente dito, porque um ambiente yin, ele precisa te acolher para o sono. Então, começamos. Home office. E você fez o seu home office no seu quarto de dormir, ok? Ok. Ou, para quem tem filhos que não trabalham ainda, estudam no seu quarto. É claro que você vai ter mais preguiça. Então, você vai ter que ter uma força extra, consciente, de que não é o ambiente propício para você produzir profissionalmente. Porque a natureza do espaço é acolhedor. Tem uma cama te chamando o tempo todo. E como você faz para resistir essa preguicinha de tirar 15 minutos e deitar ali com o celular, ó? Agora, não, então eu vou fazer daqui o ambiente mais bruto possível para que eu só trabalhe. Você não vai conseguir descansar nesse lugar, porque esse mesmo quarto precisa acolher o teu sono à noite. E aí você tá pilhado. E o sono, ele é inconstante. Você vai sofrer de insônia, vai ter um sono picado. Então, compreende, fica claro, gente querida, fica claro contar para vocês que vamos ter que pensar numa outra solução, porque trabalhar no quarto de dormir ou vai dar ruim no seu trabalho, ou vai dar ruim no seu descanso. E se nós voltarmos para este lugar, que o ser humano que desempenha no profissional é o mesmo ser humano que desempenha na vida, se eu tô um caquinho na vida, em algum momento estarei um caquinho profissionalmente. E se a minha vida profissional tá desandando, vai desandar a minha vida pessoal. Então, energias complementares, precisamos descobrir um lugar novo para o trabalho. Então, muitas vezes, é preferível. Eu já tive clientes que dispuseram da varanda para ser o local de trabalho. Moram em apartamento, fecharam a varanda com vidro, colocaram uma persiana para que a varanda pudesse ser aquele lugar onde eu fecho a porta-balcão e aqui é o meu ambiente de trabalho. Observação: se você mora em apartamento, você precisa pedir autorização, tá? Para o síndico, para ver qual tipo de fechamento você pode ter nessa varanda. Normalmente você já vai identificar. Hoje os prédios, você chega, você já identifica, porque muitos estão utilizando a varanda como home office ou como área de lazer. Aumento da área, né? Exatamente. Então isso vai ser fácil de identificar. A engenheira acaba de te dar a dica perfeita. A orientação, porque dica ninguém dá, gente. A orientação perfeita. Então, ficou claro entender o quão é prejudicial ao seu profissional e ao seu pessoal. Se a pessoa não tem alternativa. Se ela não tem alternativa, tá na hora dela criar. Que raio de profissional é esse que não consegue pagar um coworking? Desculpa, falei. Não. Pensa, porque a maior parte das pessoas fazem isso porque é confortável ou porque não tem recursos. Eu acabei de mostrar que confortável não é. Então tá na hora de mudar para um apartamento maior, para uma casa maior, onde tenha um escritório para o seu home office. Mas eu ainda não posso pagar. Alguma coisa tá errada com o teu trabalho. Porque o teu trabalho, ele nasceu para produzir o suficiente para o seu conforto. Tá, eu vou dar um testemunho. Vamos lá. Eu tava discordando de você, mas agora eu vou ser obrigada a concordar. Eu conheço a cara dela, gente. Ela vai torcendo assim, olha. No 45 do segundo tempo, vai. Quando nós voltamos para a nossa sala comercial, a primeira que a gente alugou. Tá. E aí eu chamei você e falei assim, Cris, eu preciso colocar mais uma mesa.
Lembro. E aí eu falei assim... Não, eu falei assim, só se foi pendurada no teto. Não cabia mais uma mesa, gente. Vocês não estão entendendo. Eu falei, Não, eu é preciso... questão de matemática. Metro quadrado não era suficiente. Eu falei, eu preciso de mais espaço, né? Se vira aí, Feng Shui, e faz a minha mesa entrar no lugar certo. Daí ela respondeu com essa mesma delicadeza que ela tinha respondido agora. Ela falou assim, por que você não vai pra uma sala melhor? Você não cabe mais aqui. Falei, como assim eu não caibo mais aqui? Claro que eu caibo aqui. Como assim eu Ela não caibo? amava o escritório e estava num local super bem localizado. E o aluguel era super acessível. Então, tipo assim, pra quê? Eu já não... Já foi um trabalho sair do home office pra entrar numa sala comercial, né? Esse momento. Agora ela quer que eu vou pra uma sala maior? E aí eu achei um absurdo. Fiquei indignadíssima. Só pra variar, ela faz coleção de indignações comigo. Aí... Eu tava lá na internet olhando pra mim, eu vou dar uma pesquisada em sala comercial no centro aqui, só pra ver, só pra saber quanto custaria se eu, talvez, quem sabe, um dia quisesse mudar de escritório. E aí eu comecei a pesquisar, e daí eu achei essa sala aqui que eu estou hoje. Falei assim, gente, em cima do cartório, do lado do registro de imóveis. A gente pode falar metragem, quanto era anterior, quanto é essa? Aqui tem 45 mais ou menos 50, lá tinha 23, acho. Vocês entenderam que é o dobro? É o dobro. Tá. É, o dobro do aluguel também, né? Mas tudo bem. Então, mas Então. eu ia chegar nesse lugar. A gente não precisa falar valores, mas o dobro da metragem te leva para o dobro do investimento. E eu fui. Mas assim, eu acho que, honestamente, eu acho que eu nunca teria pensado em sair de lá se você não tivesse falado aquilo. Porque tava Porque confortável. tava confortável e era o que eu podia e eu não queria assumir um risco de um Agora aluguel vamos maior, para o um próximo custo fixo. passo. Você cresceu em metragem, você investiu mais, aumentou a tua clientela? Sim. Porque pela localização, quando eu escolhi aqui, eu escolhi pela localização. Assim como lá? Sim, só que quando eu aluguei lá, tinha atendimento presencial na prefeitura, no Paço Municipal. Tá. Em no final de 19, sei lá quando, o atendimento passou a ser online. Tá. Então a localização já não fazia mais tanto sentido, porque a quantidade de pessoas presencialmente na prefeitura foram muito menores. E aí, quando eu aluguei aqui, fazia sentido porque eu tô na calçada do registro de imóveis, na calçada do tabelionato, e ao lado do prédio onde ficam os engenheiros que aprovam os projetos. Que eu trato por eles online, mas se eu quiser tomar um café tem que ser presencial. Então, assim, fez sentido e justificou. Eu tô falando isso porque a minha indignação de 5 minutos atrás, de tipo assim, como assim? Doida, como é que ela vem aqui falar isso? Se vira, arruma outro lugar, vai trabalhar Mas em outro agora lugar. pensa, Mas é isso desenvolveu uma habilidade de você olhar para a situação e pensar em novas soluções para uma situação antiga. Muitas vezes a gente recorre a soluções já conhecidas e eu preciso ser dura nesse momento. Para mim, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu ia florear, que eu ia colocar isso de uma maneira bonitinha. Chega uma hora que se você quer crescer, você tem que dar passos maiores. Então, entender que sim, trabalhar em home office é uma benção, mas depois, de repente, o seu home está na hora de mudar. E não o office. Muda para um home maior. Dá esse passo. Ah, mas a casa é própria. Vende. Para tudo tem jeito. O importante é que você possa crescer. Se você continua mantendo o seu aquário pequeno, o peixe não vai crescer. Vai morrer se for um peixe de tamanho grande. Concorda? Concordo. E passando a indignação de quem tá assistindo, que fosse como assim, ela mandou eu mudar de casa, vender minha casa. Passando esse primeiro momento, e eu sei disso porque é assim que eu me sinto. Ou pensa nas possibilidades. Pensa nas infinitas possibilidades. Porque o dia que eu pesquisei esta sala, eu pesquisei assim, totalmente no tipo... Só pra provar pra ela que é impossível. Até parece que eu vou alugar essa sala. E eu tô aqui. É. Então, assim, vamos voltar pro home office. Vamos voltar. Tá, então quarto, entendemos okay, que no não vai quarto rolar. não vai rolar? Tá. Agora, ok, trabalho na sala. Ou, como eu tenho um quarto extra. um quarto extra. Isso é o ideal. o ideal. Tentamos ali a varanda, é possível, tem essa possibilidade. Eu tenho um cliente que encontrou um lugar maravilhoso, de verdade. Ele morava num prédio antigo. Às vezes a gente não pensa nas possibilidades, tá? Ele morava num prédio antigo, por acaso aquele que eu residi também, que você conheceu. E esse prédio antigo, ele tinha uma entrada de serviço. Essa entrada de serviço dava acesso a uma lavanderia muito grande. No meu apartamento reformado,
era onde ficava a minha copinha, onde tinha lá a geladeira, o armário, coisa e tal. Ele fez lá um escritório. Então, ele diminuiu a lavanderia e ele criou um escritório preparado para ser o escritório. Então, assim, às vezes tem um hall de passagem, tem um espaço, tem gente que vai perguntar, debaixo da escada é legal? A gente vai ter que curar, vai ter que levar a energia. Mas já é melhor que o quarto. Mas já é melhor do que o quarto, porque é um local só para trabalho. A gente já tive cliente que fez isso, a gente coloca alguns espelhos para que você não esteja de frente para a parede, para que você tenha ali uma visão, uma amplitude de crescimento, para crescimento. A gente coloca os cristais na escada para que aquilo não comece a pesar sobre a sua linha de raciocínio e você se sinta ali tolhido. Então, vão existir algumas saídas que tornam o lugar melhor do que o seu quarto, porque você não precisa descansar ali. Mas preserve o local de descanso. Isso é muito importante, Adriana. E aí, assim, então eu trabalho na sala. Eu sou, né, a pessoa, o dono, mas tudo está acontecendo e ninguém respeita o meu horário, nem eu mesmo. Porque normalmente começa daí, tá, gente? As pessoas só não te respeitam porque você não respeita o teu horário. Então, as normas precisam ser claras. Ainda que você precise fazer uma reunião com as pessoas que moram com você, fazer uma reunião consigo mesmo e colocar uma pauta de como isso vai funcionar. Porque vamos lembrar que a gente está falando de trabalho? Se a gente está falando de trabalho, Adriana, a gente está falando de uma empresa. E se a gente está falando de... Olha a Crisane falando isso e nem eu acredito que eu já cheguei nesse grau de maturidade. Precisei fazer isso comigo várias vezes. Vou voltar para casa e fazer uma nova reunião Ordem comigo. do dia. Graças a Deus eu já tenho hoje meu escritório, né? E minha sala de atendimento, que não é o espaço comum, não é a sala de casa mais. Mas muitas vezes o que nós precisamos é determinar a que horas eu inicio o meu trabalho. Como é que eu vou fazer para esse corte do trabalho? Uma atividade no meio? Eu faço uma caminhada, eu faço uma esteira, eu faço algo que faz eu entender que eu deixei o meu espaço de moradia e vou iniciar o meu trabalho, a minha atividade profissional. Então, estabelecer horário, preparar antes o que eu preciso de comida, de alimento durante o dia, deixar ali, eu tenho um frigobar, eu tenho acesso a uma garrafa de café e já deixar tudo bem gostosinho, preparado para o meu trabalho. Porque senão o que acontece, Adriana? Eu várias vezes vou sair da minha mesa de trabalho para visitar a cozinha. Por impaciência, porque eu estou precisando fugir de uma certa obrigação, de um certo retorno que eu tenho que dar. O fato de eu ter a cozinha logo ali faz com que a minha ansiedade me permita ir buscar alguma coisa e fugir da minha atividade. E é nesse momento que eu começo a render cada vez menos, porque eu não tenho determinado qual é o ambiente que eu utilizo. Dentro desse ambiente eu tenho todos os recursos que eu vou precisar. E ali eu utilizo alguns elementos e algumas cores que propiciam a minha concentração. Eu, por exemplo, morava em casa e eu era a filha da casa, né? Mas, para minha sorte, todo mundo trabalhava fora, então eu ficava sozinha. E então, você conseguia fazer o seu momento de trabalho na ausência deles. Na ausência deles, dentro da sala. Quando eu precisei trabalhar de home office, que foi na pandemia, que daí eu já tinha a minha própria casa, eu tinha um quarto de hóspedes que se tornou home office. E eu tinha uma diarista que ia uma vez por semana lá em casa para me ajudar. E ela ficava indignadíssima que eu não lavava roupa. Ela falava assim, ela tem costume de chamar de patroa, né? Ela falava assim, patroa, tá um sol lá fora, você não vai lavar uma roupa, eu ponho no varal pra você. Tipo assim, eu te ajudo, né? Falei pra ela, então, mas é que agora eu tô trabalhando, né? Então, é conseguir deixar claro esse limite de que neste momento eu não vou cozinhar um feijão, eu não vou, né, separar um feijão pra deixar de molho, eu não vou lavar uma roupa porque eu estou trabalhando. Se eu estivesse fora, eu ia poder fazer isso? Agora, eu fui muito incisiva, muito séria para dar essa informação, porque é isso, nós precisamos de novas informações para mudar a nossa forma de agir. Somos nós conversando e você assistindo que desejamos essa mudança para a vida. Mas não é dessa maneira dura que a gente vai comunicar quem está em casa. A gente pode fazer isso com muito bom humor. A gente pode fazer isso com criatividade, com leveza, fazendo plaquinhas, você entendeu? Nem que seja pendurando um crachá. E aí a gente só faz assim, ó, no crachá eu tô trabalhando. Você entendeu? Então dá para fazer isso com leveza. Uma das coisas que sempre me perguntam é...
quer dizer, sempre me perguntam, não, sempre me trazem, poxa, eu quero, mas meu marido, minha esposa, não entende. E eu falo assim, ops, Feng Shui e harmonização não é para causar briga, era para resolver as brigas. Então você está tentando expressar da maneira incorreta. Muda a expressão, convence o outro pela sua ação gentil. Então, conforme você vai cumprindo e vai mostrando através das suas, que você não foge mais para ir na cozinha, né? Você também tira o direito do outro invadir o seu espaço naquele momento de trabalho. E Adri, agora que você falou isso, eu até lembrei, no início do escritório, você tinha um espaço para colocar o seu filho que era integrado com o escritório. Sim, era necessário, então né? vamos entender que era uma sala de casa, porque era um local pequeno, e que tinha ali a integração porque o seu filho precisava ficar com você. Mas ele entendia que você estava trabalhando. Você levava a comida que ele ia precisar, porque vamos lembrar que o filho dela adorava comer, gente. Não passou ainda. Você sabe dessa história? Do quê? Porque quando começou a... Porque o Pietro foi alfabetizado online, né? Por causa da pandemia. Tá. Então, mas só que a gente não aguentava mais ficar em casa, então a gente ia pro escritório. E aí ele falou assim... O pai dele falou assim, você tá gostando de trabalhar com a sua mãe? Ele falou, tô, eu só passo fome. Aí eu falei assim, como assim só passa fome? E daí... Aí comprei um frigobar que não tinha... A história do frigobar, então, é isso. É isso. Parido por Pietro. Ele falou assim, eu passo fome. Eu falei, gente, passa fome. Não passa fome nada. Então, nem você que trabalha em casa, no home office, precisa passar fome. Mas tenha no espaço do trabalho. Até porque isso começa a colocar delimitações para o nosso mental, que vão refletir no nosso corpo, que retorna para o nosso mental de maneira feliz. Não é mais como proibição, é como aquilo que vai melhorar o resultado que eu tenho com o trabalho que eu estou fazendo. Adriana, quantas pessoas desistem do empreender, desistem do home office porque acham que não foram tão bem quanto dentro de uma empresa. Quando, na verdade, o que faltou foi o conhecimento para desenvolver a disciplina necessária para um bom rendimento. Faz sentido isso? Faz, mas agora eu vou dar mais uma alfinetada. Que é impressionante como para outra pessoa a gente se dedica muito mais pro trabalho do que quando é pra gente. Então ter um chefe... Se eu tiver um chefe numa empresa gerando valor e renda e de riqueza para outra pessoa, eu me dedico muito mais do que se eu estiver em casa, tendo que gerar renda e dedicação e trabalho. Aí nesse ponto, então tá, a Crisane vai entrar com a harmonização primeiro para esse empreendimento, porque nós somos o nosso maior empreendimento. Quando você passa, é que você já passou por essa fase e revisita sempre. Essa que é a importância, não é a gente fazer uma vez na vida e nunca mais voltar. Eu já tive essa experiência e eu vou ter de novo e de novo e de novo. Eu preciso meditar, eu preciso ter um tempo para mim. Meditar, gente, não é silenciar totalmente a sua mente. É olhar para dentro, ver as suas próprias questões e se entender com elas. Então, vamos começar de uma forma mais fácil. Tá, sozinho eu não consigo. Busca a ajuda de um profissional. Tenha 1, 2 vezes por semana as suas sessões de exercício físico. Depois vai ter as suas sessões vibracionais, vai fazer uma acupuntura, uma sessão de yoga, de yoga, de reiki, alguma coisa que ajude você a se alinhar para que você encontre dentro de você a motivação para que o seu negócio dê certo. Porque eu ia falar, é bizarro a palavra que eu consigo pensar, mas né? é bizarro mesmo. Né? Como que pode a gente se dedicar mais para outra pessoa do que pra gente mesmo, né? Tem a ver com o que a gente aprendeu, como a gente cresceu. Mas como a gente vai finalizar agora, porque a gente tá tentando, gente, dessa vez, 20 minutinhos. O lance foi interessante para você? Gostou? Dá o seu like. Várias dicas de home office. Nossa senhora, tem muito mais? Muito, muito mais. Deixem aqui as suas perguntas, coloquem seus causos, a gente vai discuti-los. A gente vai com muito amor, carinho. Como eu falei, olha, Crisane e Adriana dando o recado, pode mandar para as pessoas que vivem com vocês, se você não está conseguindo dar o recado da maneira certa, nós vamos tentar alinhar, porque o bem do todo é o nosso bem também. Né? A gente costuma falar terapeuticamente que a sua cura é a minha cura, mas o seu sucesso é o nosso sucesso.
E é isso, foi pra isso que a gente fez esse podcast. Exatamente. Tá começando a entender que vai ter muito mais assunto do que a gente previa? Tinha previsto? Tá afim que a gente multiplique esse número o número que a gente tinha em mente, a gente nem vai contar, mas eu vou contar que era pouquinho, tá? Quer que a gente multiplique e se manifesta. É por aí. Muito bom. Adriana, foi bom pra você? Foi bom pra mim, foi bom pra você? Foi bom pra mim. Foi bom pra você? Então conta aqui pra gente. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Tchau, tchau.